Boa noite, pessoal. Então, como eu já havia falado, demorou um pouquinho, mas saiu. Nós vamos fazer a revisão da nossa avaliação da N1, né? Então, a revisão, como vocês sabem, ela é um pouco mais rápida, né? Então, vamos passar pelo nosso primeiro conteúdo programático, que foi a introdução à fisiologia. Na introdução da fisiologia, nós falamos sobre a fisiologia humana de uma maneira geral, onde nós relembramos um pouquinho sobre os órgãos, né, de anatomia humana 1, anatomia humana 2. Né? Falamos sobre a fisiologia do exercício de uma maneira geral, sobre a homeostasia, né? O funcionamento do organismo de uma maneira geral. Falamos sobre o equilíbrio da homeostásia em repouso e em atividade física, o que acontece, né, com essa homeostase em repouso e quando nós praticamos algum exercício físico. E assim nós vamos enfatizar. Vamos falar sobre, vamos pular diretamente, aqui ele está falando mais sobre a fisiologia humana, né, aquele lembretezinho. Então, como a revisão, nós não vamos repetir. Então, fisiologia do exercício. Como que a fisiologia do exercício ela pode ser vista de uma maneira geral? Como que ela pode ser vista de uma maneira geral? De bioenergética, que está relacionada à biologia, e a energia que é distribuída para o nosso corpo, para que possam ser organizadas as funções de uma maneira geral, para que o organismo possa entrar em funcionamento e que para que nós possamos realizar nossas atividades do dia a dia, né, trabalhar, uma atividade de lazer e outras coisas. Neuromuscular está relacionado à atividade voltada para as funções neurológicas, sistema nervoso e muscular, resposta muscular. Cardiovascular está relacionado ao sistema cardíaco. Respiratório, né, relacionado ao sistema respiratório. Sistema endócrino, as respostas hormonais. Renal, né, resposta do sistema renal. Digestório, né? O sistema digestório ele é um sistema lento, mas que é responsável pela transformação dos alimentos para que eles possam ser utilizados como fonte energética e a reação da criança. Tá, mas como que a fisiologia ela como que a fisiologia ela pode ser vista de uma maneira geral, gente? Através da bioenergética, certo? A bioenergética é a maneira que a fisiologia possa ser vista de uma maneira geral, que reúne todos esses aspectos, ok? Então ela se tornou uma área separada da fisiologia humana devido ao seu foco na dinâmica funcional e consequência do movimento. Então a fisiologia humana ela já era complexa. Agora vocês imaginam, a fisiologia do exercício é estudada dentro da fisiologia humana. Né? Imagine a confusão que era todas as duas disciplinas estudadas juntas. Não é? Então houve a divisão da fisiologia humana e da fisiologia do exercício, certo, gente? E aqui nós temos um contexto, como o corpo responde em termos de movimento, de função e estrutura, que são os efeitos agudos e efeitos crônicos. Os efeitos agudos estão relacionados a quê, gente? A tudo que acontece, a manifestação que acontece durante o exercício físico, quando você pratica exercício físico, toda aquela manifestação, pressão sobe, frequência cardíaca sobe, não é? Secreção de hormônio, uma alteração também fisiológica significativa. Aí nós temos o efeito subagudo, que é toda aquela manifestação que ocorre logo após a prática do exercício. A pressão vai entrando dentro da normalidade, vai baixando, vai tudo se normalizando, não é? E os efeitos crônicos, o corpo ele vai se adaptando àquele estímulo, né? E assim, consequentemente, você vai tendo uma melhoria significativa, né? na homeostasia do seu corpo. Ou seja, o seu corpo ele vai se adaptando, vai trabalhando de uma forma mais tranquila. Então, por isso que a atividade física, o exercício físico, ele é benéfico para quem tem problemas, né, crônicos, como a diabetes e a hipertensão, certo, gente?
Então aqui nós temos as leis da saúde. Quais são as leis da saúde? Respirar ar fresco, comer alimentos apropriados, beber líquidos corretos, água, né? Nós falamos da água, no mínimo 1 litro para as mulheres, no mínimo 2 litros para os homens. O correto é o que, gente? É a cada 20 quilos da pessoa beber 1 litro de água. Né? Se eu tenho 80 quilos, eu tenho que beber 4 litros de água, mas eu tenho um mínimo 1 litro para a mulher, no mínimo 2 litros para o homem. Né? Então tem que beber água, ter um sono adequado, dormir no mínimo 8 horas por dia, manter hábitos intestinais diários, né? Tem pessoas que têm problema de ressecamento, às vezes passa até, gente, algumas mulheres passam 3 dias sem banheiro, 4, né? Complicado. Controle de emoções, né, gente? Essa questão da emoção também, né, ela influencia muito nos aspectos corporais também do metabolismo, tá? E a fisiologia do exercício, ela reúne esses 3 aspectos de estudo: anatomia, fisiologia humana e medicina. Fisiologia do exercício reúne 3 aspectos de estudo: anatomia, fisiologia humana e medicina, certo? Então qual a diferença das duas homeostases, gente? Fisiologia, a homeostase em repouso, a homeostase em repouso, ela funciona mais tranquila, de forma mais tranquila, em equilíbrio e funcionamento em equilíbrio. E em atividade ela vai desequilibrar, né? Vai funcionar em forma mais acelerada em exercício físico, certo? Essa é a diferença, ok? Vou continuar gravando. Tá. Então, gente, continuando, nós entramos na segunda etapa da nossa revisão, que é o metabolismo energético. O metabolismo energético é definido como um conjunto de reações químicas que se processam no organismo do corpo. Essas reações, elas liberam energia que permitem o funcionamento do nosso corpo, né? Então, o metabolismo energético é a transformação do alimento que nós ingerimos em energia. Nós vamos saber como que acontece esse processo, certo? Mas afinal, o que é metabolismo? O que é metabolismo? Qual o significado de metabolismo, né, no conceito? É o conjunto de reações químicas que se processam em um organismo, né? Então pode parecer bem simples, mas isso abre um leque de informações, né, e que se encaixam perfeitamente no que se condiz em relação ao resultado final. O que seria o resultado final? O seu movimento. É um resultado para que você possa realizar o movimento, para que os seus órgãos entrem em funcionamento. Nós necessitamos de uma transformação energética. E essa transformação energética, ela depende de quê, gente? De reações químicas, e é isso que nós vamos entender. Podemos dizer que o metabolismo é a taxa com que o corpo queima calorias para se manter em funcionamento, certo? Então, essa queima de calorias, ela não depende, gente, apenas quando você vai gastar energia, fazendo exercício físico, não. Para te manter vivo, né, para que você possa ser mantido vivo, os seus órgãos em funcionamento, em todos os sistemas, é necessário ter um gasto de queima de calorias. Para você levantar aqui, lá do outro lado da rua, ou ir ali no banheiro e voltar, você gasta 3, 4 calorias. Então tudo gera um gasto de calorias. E para isso nós necessitamos de energia, né? Energia através do metabolismo energético, a transformação do metabolismo energético. Então olha só, gente. As transformações energéticas, prestem atenção, processadas em um organismo, indicam que essas acontecem inicialmente dentro de cada célula de maneira individualizada. Então, o que são transformações energéticas, pessoal? São processadas em um organismo, indicadas que essas acontecem inicialmente dentro de cada célula de uma maneira individualizada, certo? E são transformações energéticas, são processadas em organismos
indica que essa acontece de maneira individualizada em cada célula, certo? Independente do que você coma, se seja algo calórico, faça bem, faça mal à saúde, de qualquer forma ela vai ser utilizada como fonte energética. Nós falamos sobre isso. Tá. E o metabolismo ele depende de dois processos, do anabolismo e do catabolismo. O que é o anabolismo? O anabolismo ele é o conjunto de reações que possibilita a construção de moléculas a partir de outras, ajudando no crescimento, regeneração e manutenção dos tecidos e órgãos. Então, o que é anabolismo, gente? É nada mais, nada menos do que o aumento da massa muscular. É o conjunto de reações que possibilita a construção de células musculares, ou seja, o aumento da massa muscular. Anabolismo, aumento da massa muscular. E o que é o catabolismo? É o processo contrário, gente. É a perca, é o processo contrário, é dele que a gente foge, como o diabo foge da cruz, né? É a degeneração do tecido muscular. O que é catabolismo? Degeneração do tecido muscular. Mais uma vez, anabolismo, regeneração do tecido muscular, aumento da massa muscular. Catabolismo, degeneração do tecido muscular. Ok? Tá. E a utilização de fontes energéticas? O que seria a utilização de fontes energéticas? É a utilização de suplementos alimentares, né, que vem para complementar seu processo alimentar. Às vezes você não consegue ingerir o alimento necessário no seu dia a dia, né, e o nutricionista ele prescreve um tipo de complementação alimentar para que você possa ingerir a alimentação adequada, né, complementar se você treina, né, faz um tipo de exercício e vem obter os seus resultados finais, né, que são os seus objetivos, aumentar a massa muscular, o perda de peso, né, então ele vai passar certinho para você a suplementação, mas você não pode comprar um suplemento por conta própria, tem que ser um nutricionista, tem que prescrever para você, né, ou alguém já tem feito curso, né, na nossa área, mas não pode prescrever, ele pode te dar dicas, certo? Prescrever é apenas o nutricionista, fique claro isso, certo? Aí fala quais são os tipos de fontes energéticas, né? Quais são os tipos de fontes energéticas? Nós falamos carboidratos, proteínas e lipídios. Os carboidratos, eles têm a função de quê? Eles fornecem energia e participam ativamente na recuperação dos músculos. Aí você não pode cortar o carboidrato. Vou fazer a dieta do carboidrato. Vai lá e corta o carboidrato. Né? Tem muita gente que faz isso. Como é que você vai cortar a fonte de energia do seu corpo? Mas fulano emagreceu muito. Tá, pode ter até emagrecido. Né? Mas ele vai perder o que também? Vai perder massa muscular. Isso não é o objetivo, isso não é o foco. O objetivo e o foco é o quê? Emagrecer, né? Às vezes perder gordura, mas mantendo a massa muscular, que é o saudável, né, gente? Proteínas indispensáveis, né? É ela que vai nos ajudar no processo de construção e preparação dos músculos. Entretanto, a necessidade diária desses nutrientes é menor do que a do carboidrato. Então tem que se manter em equilíbrio. Certo, gente? E os lipídios, que são as gorduras vegetais, elas têm que ser também ingeridas, mas em menor quantidade, cerca de 30%, tá, gente? Bem pouquinho, mas ela deve ser ingerida sim para o equilíbrio do nosso metabolismo energético, ok? Gordurinha animal, nós sabemos, né? Ela não é bem-vinda no nosso organismo, né? Entope artérias e veias, tem que ser eliminada do cardápio o máximo possível, né? Mas nós sabemos que de vez em quando nós não conseguimos fazer isso, né? E nessa utilização de fontes energéticas entram quem, gente? Para complementar ainda as proteínas, carboidratos, lipídios, as vitaminas, os minerais, as fibras e águas. Então quem que complementa, gente? As fontes energéticas, além das proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais, fibras e água, certo? Então, beba água, muita água. Aí entra aquela questão do sistema de produção de energia. Quais são eles?
aeróbico e anaeróbico. Lembrando que o anaeróbico nós não utilizamos oxigênio e o aeróbico nós utilizamos de oxigênio, certo? O sistema de utilização de energia vai depender de quê, gente? Do exercício que você vai utilizar, certo? E da intensidade. Então vamos falar primeiramente sobre o metabolismo anaeróbico. Metabolismo anaeróbico, nós temos dois mecanismos, o alático e o lático. Lembrem-se que no alático nós falamos, ele é também chamado de fosfocreatina. O alático ele dura em média cerca de 10 segundos, de 8 a 10 segundos, certo? Não utiliza oxigênio. É um exercício de alta potência de explosão muscular, certo? Então tá aqui, ó, exercícios anaeróbicos aláticos. Ele é de curta duração e de alta intensidade. A fonte energética predominante é a creatina fosfato, e a transformação do ATP em ATP que se realiza a contração muscular, certo? O mecanismo lático. O mecanismo lático, ele pode durar alguns minutos, nós falamos cerca de 2 minutos, e ele também não utiliza de oxigênio. São exercícios de duração moderada e também de alta intensidade. A fonte energética utilizada nele é a glicose, certo? A glicose se transforma em ATP e realiza a contração muscular, certo? Isso nós vamos fazer o que, gente? Não forma para driblar o ácido lático, senão vai cair o ritmo, né? O ácido lático, nós sabemos que o ácido lático diminui o ritmo, né, do atleta, ou o atleta para a atividade, ou ele diminui o ritmo de intensidade daquela atividade, nós falando, né? A corrida de barreiras, né, com obstáculos é um exemplo, né, de exercício anaeróbico. O metabolismo aeróbico, né, o metabolismo aeróbico ele já é o que? São sintetizadas moléculas de ATP, para atividades de longa duração, certo? Esse sistema, gente, ele é um pouco mais lento do que o sistema anaeróbico. Pessoal, preste atenção aqui, ó. Esse sistema, ele é um pouco mais lento do que os sistemas anaeróbicos. O sistema aeróbico, ele é um pouco mais lento do que o sistema anaeróbico, certo? Quer dizer, o sistema anaeróbico ele é mais rápido. Por que ele é mais rápido? Porque ele necessita de explosão. Já o sistema aeróbico, ele é mais lento. Por quê? Ele necessita de explosão, ele é mais de resistência, certo? Prestem atenção. Por isso que ele é mais lento. Tem toda aquela questão do ciclo de Krebs, tá? Para acontecer a liberação, que é a transformação de oxigênio, né? Então são exercícios de longa duração e intensidade moderada, ok? Aí a gente fala aqui sobre a questão das fontes energéticas. Estamos diariamente, intensamente, utilizando o ATP, CP como fonte energética, né? O sistema anaeróbico, né, que tem dois mecanismos, o mecanismo alático e lático, e o sistema aeróbico, né, que utiliza de oxigênio, certo? E aqui fala da questão aeróbica, né, de alta e baixa intensidade. Vai depender do tipo de exercício, se é na academia, se é na escola. Você vai ter que escolher uma atividade, né, adequada para atender os seus alunos, independente se for em grupo ou se for individual. Tomar cuidado, gente, para montar a atividade adequada, dependendo, para atender cada grupo, né, conforme as características físicas, né, que ele apresentar, que o indivíduo apresentar, ok? Então tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Os exercícios aeróbicos, entra aquela questão, por exemplo, treinamento funcional, ele entra muito nessa questão de perda de gordura. Então, se nós tivermos a criatividade, somente no âmbito escolar, dá para a gente, tem a possibilidade de nós utilizarmos, gente, da criatividade e temos ótimos resultados com esse tipo de alunos, viu, gente? Aqueles alunos mais cheinhos, né?
melhorar alunos com asma, bronquite, dá para a gente montar ótimos circuitos, né, e trabalhar com esses alunos de um grupo individual ou em grandes grupos, né, mas lembrando que temos que montar atividade sem fugir do objetivo, respeitando a individualidade do grupo, certo? A individualidade de cada aluno, sem fugir do objetivo da proposta do plano de aula, ok? Essa é a realidade, tá bom? Isso aí.